Então chegamos aqui na aula 5, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre liberdade financeira, o que é liberdade financeira, que é um conceito muito diferente de riqueza, e como que você pode fazer para atingir a liberdade financeira. A primeira coisa que a gente precisa entender, antes de falar sobre liberdade financeira, é o que é ser rico. Se você falar assim, o que é ser rico para a maioria das pessoas, quando a gente falar sobre riqueza, vai vir na nossa cabeça, né? Uma pessoa dentro de um carro caro, ou uma pessoa que vive numa mansão. Esse é um conceito muito ligado às posses, né? Então, rico é aquela pessoa que tem objetos caros, talvez um relógio absurdamente caro, um celular, né, caro. E tudo isso não tem a ver necessariamente com riqueza. Esse é um conceito de propriedade, de possuir coisas. E não tem a ver estritamente com o conceito de ser rico. É possível ser rico sem que necessariamente você tenha uma vida regada a luxos ou que você tenha uma vida ligada a um monte de coisas. Não existe nenhum problema em você desejar possuir mais luxo. O problema é confundir o luxo com riqueza. Quando a gente falar de riqueza, então, aqui agora, a gente vai mudar um pouco esse conceito. A primeira coisa que eu preciso saber é o que você precisa para ser feliz. Então, pensa aí sobre o que é importante para você. Não necessariamente coisas que envolvam a aprovação de outras pessoas. Imagina você, como ser humano, dentro da sua intimidade aí, o que é aquilo que você quer, né? Eu posso falar de mim, por exemplo. Então, eu quero uma casa confortável, eu quero dinheiro para comer e para beber bem, eu quero meus amigos e a minha família, eu quero a oportunidade de conhecer outras culturas e conversar com mais pessoas. Eu acho que é isso que eu preciso para ser feliz de modo geral. E é óbvio que isso aqui é uma síntese, né? Você não precisa nomear cada pessoa, não precisa nomear cada objeto. Se eu tiver um lugar legal, que eu goste de estar para dormir, se eu tiver dinheiro para comer e para beber aquilo que eu quero, se eu tiver com os meus amigos e com a minha família, se eu tiver a oportunidade de eventualmente viajar, de poder ir para um bar, de conversar com mais pessoas e tal, isso é o que o Raul precisa. E aí, assim, para isso, eu preciso ter uma mansão, para isso eu preciso ter uma Ferrari, eu preciso ter um avião para poder viajar? Na verdade, não. Então, na verdade, quando a gente observa aquilo que a gente realmente quer, dificilmente você vai ser a pessoa que precisa ter um carro de luxo ou que precisa morar em uma grande mansão. E não é que essas coisas não sejam legais, só que para a gente chegar no conceito de liberdade financeira, é preciso primeiro que você elenque aquilo que realmente faz diferença na sua vida. Então você precisa cortar o que a gente vai chamar daqui por diante de custo de vaidade. O que é o custo de vaidade? Muitas vezes uma pessoa ela está satisfeita com o carro que ela tem. Então ela está ali tranquila, esse carro atende ela, é um carro confortável, tem um ar-condicionado, tem aquilo tudo que ela precisa, dá algum conforto para ela. Só que quando ela chega no trabalho, ela percebe que outras pessoas têm carros melhores do que aquele que ela tem. Ela, com medo de se sentir por baixo de alguma maneira, ou com medo de ser preterida pelas outras pessoas, ela começa a acreditar que ela precisa fazer um financiamento de um carro mais caro para que ele possa se integrar em algum tipo de roda. Isso não vai trazer felicidade de maneira alguma, porque essa pessoa trocou, né, aquilo que ela gosta, precisa e que traz conforto por algo que ela simplesmente quer mostrar para os outros que ela possui. E aí o mostrar para os outros que você possui, ele vai ter um efeito muito curto, né? Então você vai ali e consegue sair do seu carro e se sentir orgulhoso por alguns segundos porque alguém percebeu que você tem um carro um pouco mais caro. Só que no dia que você sair da rua, você vai parar do lado de uma Ferrari. E aquele carro ali agora, que você tinha, que você comprou um pouco mais caro, ele não vai servir mais para abastecer aquele custo de vaidade. A única maneira de você conseguir eliminar da sua vida, né, esse sentimento de não ter algo maior, né, e melhor do que aquilo que os outros têm, seria você se tornar a pessoa mais rica do mundo. O que provavelmente não vai acontecer. Não que eu não acredite no seu potencial, mas é que a gente tem concorrentes que estão um pouco acima nessa disputa. Então, se você entra nessa noia simplesmente de comprar as coisas por vaidade, você vai sempre se tornar infeliz. E você pode reparar que desde que você começou a jogar esse jogo, e a maior parte das pessoas jogam esse jogo sem querer, você nunca conseguiu. Você nunca dormiu e falou, caramba, eu tenho aquilo que eu preciso. Porque o desejar, ele faz parte do ser humano e você vai sempre desejar algo além. Não tem problema você desejar algo, desde que esse desejo seja para atender aquilo que você quer. Então, nossa, eu posso querer ter um carro de luxo que corra na velocidade e tal? Posso. Aquilo que vai me divertir, ou eu estou fazendo isso para mostrar para os outros? Então, tudo aquilo que você tem para mostrar para os outros, você precisa eliminar. Esse é um custo de vaidade muito grande que vai te impedir de atingir realmente a sua liberdade financeira, que é o que a gente vai conversar e tentar entender nessa aula aqui.
Então, de quanto dinheiro você realmente precisa para ser feliz? O mais importante aqui é você conseguir concatenar, né? Quais são as suas necessidades reais, qual que é a casa ali, mas pega realmente quanto ela custa, qual que é a casa que me faria feliz, que eu gostaria de criar a minha família, ou que eu gostaria de viver sozinho nela ali para fazer festa todo dia, que seja, sei lá, o que você quer fazer. Qual que é o carro que eu preciso mesmo, que vai ter um conforto legal para mim e que atende aquilo que eu preciso? Qual que é o tudo? Qual que é cada coisa, né? Quais restaurantes eu gostaria realmente de comer? Eu preciso almoçar caviar todos os dias? É isso que me faria feliz, será? Ou um arroz com feijão e bife ali, talvez me fizesse mais feliz do que aparecer para os outros que eu tenho dinheiro? Qual vinho eu gostaria de tomar? Qual, sei lá o quê? Quando você somar tudo isso, você vê ali, você vai ter dois custos. Vai ter o custo direto, né? Aquele custo que você precisa chegar nele para adquirir essas propriedades ali, que necessariamente vai ter no seu caminho, e você vai ter um outro custo, que é o custo de manter esses passivos ali de alguma maneira. Então enxerga primeiro o tamanho do seu sonho, porque muitas vezes você vai ficar ralando a vida toda, e eu vou te mostrar aqui como é que você vai construir um patrimônio, mas às vezes você está ralando a vida toda para chegar num lugar muito mais longe do que aquele que você realmente precisa para estar feliz. Eu falo isso porque, do meu ponto de vista, eu fiz isso durante muitos anos. Então eu comecei a ganhar dinheiro de forma bacana, um dia de forma consistente, quando eu ainda tinha ali por volta dos 19 anos de idade. Eu já tinha uma renda mensal muito legal. E eu investia e, ao mesmo tempo, tentava ali de alguma maneira ir comprando coisas e coisas e coisas para me sentir melhor. Então, muitas vezes eu comprei carros de luxo, muitas vezes eu tentei morar num lugar que fosse maior e etc. E fui fazendo isso durante muito tempo. E quando eu percebi o porquê que eu fazia aquilo, que não era por mim, né? Gastava muito dinheiro com roupa, gastava muito dinheiro com relógio, gastava muito dinheiro com um monte de coisa, eu percebi que aquelas coisas, na verdade, elas não me importavam. E não tem problema nenhum se elas te importarem. Algumas dessas coisas me importavam, né? Por exemplo, até hoje eu ainda gosto de fumar um charuto, de beber uma bebida legal. Essas são experiências que eu ainda gosto de ter. Eu ainda gosto de hotéis legais ao redor do mundo. Eu ainda acho isso muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho mais a necessidade do carro, eu não tenho mais a necessidade dos relógios, eu não tenho mais a necessidade de um monte de coisa que já pareceram muito necessárias para mim. Então, para enriquecer, você não precisa eliminar os prazeres da sua vida e nem a alegria de viver. Então, não é você sair tirando tudo, absurdamente tudo, que custa algum valor. É você tirar não o seu café, não os seus drinks, nada disso, mas é tirar aquilo que não é para você. Aquilo que não faz parte do que você quer, simplesmente para se sentir em cima das pessoas ou para ter a sensação de que você é mais do que aquilo que você realmente é. Se você tirar os prazeres da sua vida, você vai tirar a sua alegria de viver. Se você tirar os excessos das vaidades, você vai ficar cada vez mais feliz. É essa a realidade. E você vai ter menos essa sensação de estar numa competição que você nunca vai ganhar, porque é impossível de ser ganha, né? Não existe uma quantidade máxima de dinheiro que alguém fala, olha, agora eu cheguei no ápice, né? Não existe, a não ser que você se torne o homem mais rico do mundo. E mesmo esse lugar, ele não é durável, porque essa cadeira do homem mais rico do mundo, ela vai ser trocada constantemente. Então, para você entender já quem é você em relação à sociedade, você vê que ser mais do que os outros não vai melhorar o que você sente, né? Eu vou te mostrar agora que muito provavelmente você já é uma das pessoas mais ricas do nosso país e que ainda assim você não se sente assim. É uma coisa muito estranha. Agora vocês dois vão se surpreender aí também. Olha que legal. Então essa calculadora aqui mostra quanto é o seu salário em relação ao restante do país. Eu vou deixar esse link na descrição dessa aula aqui e você pode entender isso. Então vamos supor, uma pessoa, no geral, a média salarial de quem entra na UVP está em torno dos 5 a 6 mil. Isso é a média. Tem gente que ganha muito mais, tem gente que ganha muito menos e constitui a média, que é lógico. Tem gente que ganha 50 mil, 60 mil, mas também vai ter gente que ganha 2 mil, 2.500. Então aqui a gente vai ter ali uma percepção melhor disso. Vamos lá, imaginar 6 mil reais. Aí você vai colocar o estado em que você vive. Então aqui no meu caso, Goiás, né? Vamos supor uma pessoa que ganha 6 mil reais e vive em Goiás. Quando você calcula, essa pessoa ganha mais que 96% de todos os brasileiros, simplesmente com um salário de 6 mil reais. E essa pessoa ganha mais do que 96% das pessoas do próprio estado, do estado de Goiás aqui. E uma pessoa que ganha 2.500, que estaria no corte do nosso convívio, estaria num corte aqui muito abaixo, talvez, da média, essa pessoa, olha isso,
ela ainda é mais rica que 84% dos brasileiros, 83% dos brasileiros ali. Ela ganha um salário maior do que essas pessoas. E por que isso acontece? Por que você não tem essa sensação? Existe um princípio muito interessante que a maioria das pessoas não percebe. Você se considera ou pobre ou rico com base nas pessoas que você convive. Se você nasceu em um lugar onde as pessoas tinham mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro, por exemplo, eu nasci numa comunidade no Rio de Janeiro. Ali dentro daquele lugar, uma pessoa que ganha R$ 2.500, ela consegue saber que ela é mais rica do que a média, porque ela vai ver pessoas que às vezes precisam de um auxílio, precisam de um Bolsa Família, etc. E ela, ganhando os R$ 2.500 dela, ela consegue viver com a melhor qualidade de vida do que as outras pessoas que estão ao redor dela. Então ela se visualiza, talvez, como uma pessoa mais rica do que a média. E nesse sentido, ela olha e fala, até que eu estou bem. Ao mesmo tempo que se você pega essa mesma pessoa que ganha esse dinheiro e ela vai para a empresa dela, e naquela empresa ela trabalha com serviços gerais, enquanto tem uma pessoa que ganha R$ 10.000, ela vai perceber que ela é uma pessoa muito mais pobre. Então o seu sentimento ou de riqueza ou de pobreza tem a ver com o seu convívio direto, com as 10, 20 pessoas que você mais convive, e não necessariamente com o mundo como um todo. Para uma pessoa que convive, por exemplo, dentro de um condomínio fechado, eu tenho a sensação, por exemplo, de que eu não tenho tanto dinheiro, porque quando eu olho os meus vizinhos, eles chegam lá de helicóptero, eu não tenho como comprar um helicóptero, um avião para ir trabalhar. E aí quando eu olho para o meu condomínio, que é um condomínio caro, eu observo aquilo e falo, gente, olha o tamanho da casa dessas pessoas. Tem uma obra de arte, às vezes, que tem o meu patrimônio inteiro. Então, assim, eu olho uma pessoa tem uma obra de arte ou um carro na garagem que equivale a um percentual do meu patrimônio todo, que eu nunca poderia comprar e manter aquilo. Nesse sentido, eu falo, olha, eu não sou uma pessoa tão rica. Agora, quando eu olho em comparação com o Brasil inteiro, normalmente essa perspectiva muda. Então, o que vai adiantar você perseguir a ideia de ter mais e mais dinheiro pelo dinheiro se você nunca vai se sentir rico? Não vai, porque quando você começar a ganhar mais dinheiro, você vai conviver com pessoas que ganham ainda mais dinheiro. Quando você ganhar mais dinheiro, você vai conviver com pessoas que ganham ainda mais dinheiro. E cada vez vai alterar essa régua. O princípio da felicidade, então, é olhar para suas próprias necessidades e enxergar o que você precisa dentro dessas necessidades, independente do que as outras pessoas estejam ganhando de patrimônio, independente do que o seu vizinho ganha, independente do que o seu vizinho tem. Se você olha para o outro, necessariamente você sempre vai ser infeliz, a não ser que você seja o homem mais rico do mundo. E ainda ele vai ser infeliz se ele usar como ponto de comparação, porque aí na hora que ele for o homem mais rico do mundo, ele vai ter que olhar para baixo porque tem outro que vai substituir aquele lugar, e do primeiro ele não tem mais como passar. Então não adianta você desenvolver essa paranoia de começar a querer ser a pessoa que mais tem dinheiro, porque você na verdade já tem mais dinheiro e não se sente bem. Você já está no recorte das pessoas mais ricas e você ainda assim não se sente bem. Então eu te mostrei agora numericamente que isso nunca vai alterar na sua vida, porque veja, uma pessoa com R$ 2.500 ela ganha mais que 84% da população. Pergunta para ela se ela está satisfeita. A comparação, então, vai ser sempre burra. Ela nunca vai conseguir te entregar nada. Da mesma forma vai ser com o seu corpo, da mesma forma vai ser com qualquer outra coisa. Você nunca vai ser a pessoa mais bonita, mais rica e etc. do mundo, né? Então a comparação, ela acaba te afetando. E aí, o que é, então, a liberdade financeira e o que acontece quando a gente atinge essa liberdade financeira? Se você calculou aquilo que você precisa para ser feliz para você mesmo e não é um status que não é mutável. É óbvio que quanto mais coisas a gente conhece, mais coisas a gente vai precisando. Mas estabelece no momento atual que você está de vida aquilo que você acha que é muito para você, o que é bom para você. Por quê? Porque quando você começar a se distanciar muito disso, né, e você vai se distanciar, você vai alcançar novas coisas, você vai chegar em novos resultados, você vai pelo menos se lembrar que você está muito mais longe, né, daquilo que você já queria, você já ultrapassou aquilo há tanto tempo e que hoje em dia você está só com coceira na bunda, querendo mais e mais e mais. Então assim, o que você vai fazer? Colocou ali, somou, entendeu os custos, agora você precisa saber quando você vai atingir esse lugar para que você se sinta então feliz consigo mesmo e não num ponto de comparação de achar que você precisa de tudo aquilo que existe no mundo. Não existe uma pessoa que precisa de um iate para ser feliz. Não existe uma pessoa que precisa de uma Ferrari para ser feliz. Não existe nada disso. Isso são objetos. Você pode falar, eu gostaria daquilo. Não é para ser feliz. Senão você passaria a vida inteira sendo triste e toda a humanidade seria triste. E não é isso que a gente vê. A gente vê pessoas que às vezes com muito menos conseguem ter uma qualidade de vida muito melhor e conseguir uma felicidade muito maior porque não vivem utilizando a régua da comparação. Então vamos lá. Somei o patrimônio que eu necessito, né? Olhei hoje, falei, caramba, então uma casa custa isso, o sei lá o que custa aquilo, e além disso, eu preciso gerar ainda uma renda de tanto, né? E você pode olhar o aluguel dessa casa se você quiser fazer mais fácil, você pode olhar quanto custa manter esse carro ali, vai olhando, faz as contas, mas faz as contas a sério, para que você tenha uma visão realista disso. Raul, descobri, eu preciso de 3,5 milhões de reais, 2 milhões para comprar as porcarias
e preciso de mais 1,5 milhão para gerar uma renda legal. Como é que eu vou saber, né, qual é a renda legal? Já no evoluir das aulas a gente vai alcançar cada vez mais isso. Mas vamos entender se agora o seu sonho é possível. Porque a primeira coisa é você entender, dentro daquilo que eu faço hoje, vai ser possível alcançar, e aí é uma questão de tempo, né, para eu alcançar essa liberdade financeira. E com liberdade financeira, a gente quer dizer ganhar mais de renda do que o que você gasta, né? Então você ter mais ativos, que você já aprendeu o que é, para sustentar os seus passivos do que passivos a serem sustentados. Então, olha, eu não preciso mais trabalhar para poder gerar esse resultado que eu gero. Eu conseguiria viver a vida toda sem nunca mais precisar trabalhar para manter a qualidade de vida que eu gosto. Isso para mim é riqueza. Eu posso comprar tudo o que eu quero, comer tudo o que eu quero, dirigir o carro que eu quero, morar na casa que eu quero, sem trabalhar. Atingir a liberdade financeira. Posso continuar trabalhando ainda a partir desse ponto? Pode. Mas agora é meramente uma questão simbólica. Você faz porque você quer. Esse é o estado que eu consegui chegar na minha vida. Olha que maravilha. Se eu amanhã falar nunca mais vou trabalhar na vida, eu continuo com a mesma qualidade de vida. Então, é isso que é a liberdade financeira, é isso que é a verdadeira riqueza. Uma pessoa que está dentro de um carro, que se ela parar de trabalhar 3 meses, ela vai à falência, não tem mais nada, ela não é rico. É no máximo uma pessoa que possui coisas. É muito diferente de ser uma pessoa com liberdade financeira ou com riqueza. Independente do quão caro seja esse carro ou do quão caro seja essa casa. Essa pessoa não conseguiu atingir a liberdade financeira. Vai ver muito cara de Chevette, às vezes, com 5 barracões de aluguel, que tem a liberdade financeira e que é rico, do que o cara dentro de uma BMW sendo médico que dá 4 plantões na semana. Pergunta quem tá mais feliz. Quem tá com menos olheira, eu sei. Então, você pega aqui e vai ali fazer as contas de maneira simples. Cara, eu ganho hoje, sei lá, eu consigo investir R$3.500 por mês, independente de quanto eu ganho. Eu vou ter que chegar em 3,5 milhões, que foi o que a gente colocou aqui. Pode usar uma taxa de juros de 8% ao ano. Isso aqui é só para você ir acostumando. A gente vai usar planilhas, etc, para facilitar. Mas eu quero que você vá se acostumando a fazer esse tipo de conta. Isso é muito importante. Então, e eu vou investir aqui, olha por quanto tempo que eu vou demorar a chegar no meu sonho, né? Se meu sonho é 3,5 milhões, eu vou investir por 20 anos. Por que a gente está usando 8% e não 12, 13, Raul? Que a taxa de juros está mais alta? Porque aqui a gente precisa cobrir a inflação. Não adianta nada você ter 3,5 milhões que vai ter o valor de R$30 mil em algum momento. Então a gente precisa usar uma taxa de juros que seja condizente com a realidade. Cara, fiz as contas, ó, cheguei em 2 milhões ainda, então 25. Beleza, 25 cheguei ainda em 3 milhões e pouco, 27. 27 passou, então 26 talvez seja o tamanho ideal. Caramba, se eu quiser morar na casa que eu quero, né, e ter o carro que eu quero do jeito que eu tô empregado hoje e tal, eu que tenho 30 anos, por exemplo, ou 35, soma aqui 30 anos, vou com 26, eu vou levar até os 56 anos. Então eu vou passar a vida toda para atingir aquele estado de vida que eu quero chegar. Então, nesse ponto aqui, você vai fazer uma conta e vai ver. Ou você vai ter que recalibrar o tamanho dos seus sonhos. Então, nossa, eu preciso modificar aquilo que eu estabeleci aqui, ou você vai ter que ganhar mais dinheiro. E aí, nesse ponto, a gente pode falar, vou empreender, vou tentar outra coisa, vou mudar de área. E lembrando que também que o salário que você tem hoje, se você é muito mais jovem, não é o salário que você vai ter pro resto da vida. Pode ser que seja possível. Mas se esse número parecer muito tempo ou muitos anos, eu recalibraria. Então, ou eu pensaria numa forma de gerar um resultado mais rápido, cara, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Ou eu pensaria numa forma realmente de mudar o tamanho desse sonho. Às vezes eu não preciso de tudo isso que eu tô colocando aqui, às vezes eu não preciso dessa casa desse tamanho, desse apartamento desse tamanho, desse carro específico. Eu posso remanejar e reduzir o tempo que eu vou levar para atingir esse lugar. Porque aqui dos dois jeitos você mexe, né? Pô, talvez eu tenha que investir R$7 mil, sei lá. Então, se eu investir R$7 mil, talvez eu consiga passar isso para 20 anos. Eu ganhei 6 anos, ganhei mais, ó. Então, talvez 15 anos. Então, beleza, não deu. Ó, 18, vai fazendo aí as continhas. Pronto, 18, 19 anos aqui já deu. Beleza, com 19 anos eu ultrapassei. Agora, 30 com 19, pô, pra mim 49 tá legal pra eu atingir a liberdade financeira. Eu já acharia um pouco mais viável. 49 ali pra você não precisar mais trabalhar e tal, você ainda tá jovem. Então isso aqui vai ser importante. Você calculou isso aqui, você vai ter um pouco mais de compreensão. E aí o que eu vou te dizer agora? Durante essa jornada aqui, você tem que tomar muito cuidado para não ter a sensação de que você vai virar o Buda. O que acontece? Quando a pessoa começa a trabalhar com uma prática mais realista de fazer contas e tal, em busca de acelerar o processo, você vai ver muitas pessoas iniciarem um processo que é: eu não vou sair mais de casa, eu não vou mais numa balada, não vou mais tomar um chopp com os meus amigos, eu não vou mais comprar nada, eu vou simplesmente começar a juntar e juntar e juntar. O que vai acontecer é que você vai começar esse processo, em 6 meses você vai largar ele, porque ninguém aguenta viver uma vida de merda dessa, e você vai simplesmente não conseguir chegar nos seus objetivos. Então, o que você precisa estabelecer a gente vai falar muito sobre isso ainda, muito sobre orçamento, mas é um percentual máximo de investimento aí.
ali de no máximo 30%. Então, eu ganho 10 mil, o máximo que eu devo investir é 3 mil. Por quê? Porque a vida é agora. Se você começa a se abdicar dos seus prazeres, se você começa a se abdicar da sua vida, se você começa a abdicar de tudo aquilo para acumular dinheiro, a não ser que você seja uma pessoa louca, tem gente doido que gosta simplesmente de ver o patrimônio crescer. Cara, meu único sonho é ver o patrimônio crescer. Beleza, é um colecionador de números. Não é o meu caso, mas é o caso de muita gente. Então esse cara ele vai ficar feliz. As outras pessoas, elas vão iniciar um processo e vão desistir. E esse processo vai ser extremamente triste, extremamente doloroso. Você vai começar num investimento, tal, você não vai dar conta do modelo de vida que você inventou e vai largar, assim como as pessoas largam uma dieta, assim como as pessoas largam um exercício, porque exageram. Em vez de começar a falar, poxa, eu vou malhar 3 vezes na semana. Eu era sedentário, cara, se eu malho uma vez na semana, eu já saí do lugar ruim. Eu posso começar a ir aumentando, posso começar a malhar 4 vezes na semana. O cara fala, eu vou malhar todos os dias, nunca mais vou comer nada fora da dieta e tal. Dura incríveis 2 meses. Passou desses 2 meses, você volta para aquilo que você fazia antes. Então, estabelecer o tamanho dos seus sonhos antes de começar o processo do que a gente vai construir aqui é a primeira coisa que você vai fazer. Dever de casa para hoje, né? O que eu preciso? Não tem interesse em comprar, que seja alugar então a casa, que seja o carro, que seja alugar também, ou sei lá o que você quer. Faz as contas tudo direitinho, usando números reais de quanto você precisaria para bancar os seus sonhos hoje. Terminou isso, vai tentando ou readequar o tamanho dos sonhos, ou descobrir que, do jeito que está hoje, eu vou ter que acelerar o processo. E às vezes é o que você vai perceber. No meu caso, eu tive as 2 fases. Teve a fase que eu estruturei e pensei que eu ia precisar de muito mais dinheiro do que eu queria. Então, quando eu tinha lá os meus 20 e poucos anos, eu fiz ali um planejamento e falei, nossa, eu vou chegar em 1 milhão e pouco ali, que era o que eu achava que eu precisava naquela época. E eu fui descobrindo que com uma vida muito mais simples, eu estava tranquilo, que não me incomodava. Então eu pude trabalhar num processo de readequação, eliminando o carro, etc., que eu achava que era uma coisa que eu queria, porque eu percebi que quando eu tive, eu não quis. Então foi um processo um pouco mais rápido, mas eu precisei ter primeiro para experimentar e falar, não é o que me fez feliz. Então se você fizer esse processo, pode ser que você descubra isso, que aí é o melhor caminho, né? Você só dá uns cortes ali naquilo que é desnecessário, muitas vezes você já tem esse patrimônio, tem gente que está aqui que o cara vai fazer agora as contas e fala, baseado no valor da minha fazenda, ou do meu apartamento, ou nas casas que eu já tenho, no carro que eu já tenho, se eu só vender tudo, eu já cheguei no lugar onde eu queria. Esse acontece direto, tem esses alunos, principalmente as pessoas mais velhas, passou dos 50, você já sabe que não tem essas necessidades todas, fica um processo muito mais rápido. E outras pessoas vão descobrir, nossa, não vai dar pra mim, eu vou ter que realmente mudar de profissão, ou eu vou ter que ganhar mais dinheiro, né? Isso é um ponto que acontece muito com gente que tem concurso público. Às vezes a pessoa fala, caramba, dentro daquilo que eu desejo aqui, como meu salário não vai subir numa progressão altíssima e tal, eu vou ter que arrumar outra coisa pra fazer, e essa pessoa começa um processo, então, vou ali estudar novas coisas, vou empreender, ela vai começar num processo de entender. Não existe fórmula mágica, não existe um valor que para todo mundo seja suficiente, porque isso vai depender muito de como você foi criado, se você teve uma família muito rica e depois perdeu o dinheiro, vai ser mais trágico para você, porque você vai conhecer muita coisa já, isso vai depender do seu horizonte de vida e etc. Feita essa conta, a gente pode evoluir, pode começar a entender, pode começar a ajustar os seus sonhos, pode começar a encaixar. Então, liberdade financeira para todos e para qualquer pessoa no mundo conseguir bancar o custo de vida que você deseja, não as vaidades, o custo de vida que você deseja, sem necessariamente precisar trabalhar. Nesse caso, a partir desse momento, se esse já é a sua vida, você já é uma pessoa que pode se considerar rica. É assim que funciona. E se você não é, você é uma pessoa pobre, independente de quanto dinheiro você ganha. Eu ganho 250 mil reais, Raul, não sou pobre. É pobre. Se você não, você precisa trabalhar todos os dias e você precisa manter os seus passivos e os seus vícios ali, você simplesmente é uma pessoa pobre que tem mais dinheiro, mas continua sendo pobre. Porque em relação à sociedade, como você pode ver, todas as pessoas que estão aqui seriam ricas pelo seu parâmetro. Se é porque eu sou mais rico que os outros, a maior parte dos alunos seriam ricos. E a gente sabe muito bem que isso não é riqueza. Então, até a próxima aula.